Então, a mesa de hoje não é especificamente sobre redução de danos, mas é sobre estratégias para reduzir o risco de transmissão sexual do HIV em situações de uso de álcool e outras drogas. E a gente está aqui para discutir especificamente o texto do Francisco Inácio Bastos, que não está aqui, está em Londres, né? Escreveu o texto, enfim, e mandou o Carlos Linhares, que vai dar suas contribuições, ele que vai apresentar o texto, e a gente vai discutir com ele as questões referentes a esse texto. E quem vai discutir o texto, né, os comentários vão ser feitos pela Andréa Domânico, que está aqui do meu lado, e a Lília Araújo, que também fez comentários, não pôde estar presente, porque está iniciando num novo emprego essa semana e tal. O que eu vou fazer é eu vou ler o texto da Lília, logo depois dos comentários da Andréa, e aí depois a gente vai passar para as discussões do grupo. Primeiro a gente vai começar com a apresentação do Carlos. Pode ir. Bom dia, senhoras e senhores. Fico muito feliz com a oportunidade de estar aqui. Queria agradecer a Denise pelo convite, ao Chico, que pede desculpas por não poder estar presente, e me encaminhou, agradeço a ele também a confiança e a gentileza de ter me encaminhado o convite. Agradecer aos colegas que me receberam muito bem ontem, Alexandre e a Ellen. Cadê a Ellen? Obrigado, Ellen, pelo acolhimento ontem. Obrigado. Eu, ontem de manhã, comentei com alguns colegas em tom de brincadeira que eu estou aqui enfrentando um desafio muito grande de representar o Chico Inácio Bastos, né? Uma mente brilhante, cabeça interessantíssima, às vezes muito difícil de acompanhar, e depois, então, um grande desafio, portanto. E depois eu pensei cuidadosamente, é um duplo desafio, porque não só estou o representando aqui, mas também comentando um texto do qual eu não participei da elaboração. Nem direta nem indiretamente. Então, enfim, mas trabalhar com o Chico Bastos é assim mesmo, às vezes ele nos impõe tarefas, desafios dos quais a gente não pode se furtar. Eu vou até sentar do lado dele. Muito obrigado. Então, vamos lá. Por essa razão, eu tentei acompanhar a linha de raciocínio do Chico no texto, né? Enfim, para a gente poder ter essas discussões a partir daí. Enfim, então, desde a década de 80 e 90, mais ou menos concomitante com o advento da epidemia da AIDS, né, as iniciativas da redução de danos tiveram um crescimento em uma abrangência muito grande e, eventualmente, retomaram algumas estratégias que foram propostas na década de 20 e 30 na Inglaterra, né, com a publicação e disseminação do relatório Rollston, que eu tive a oportunidade de dar uma olhada, que foi um marco regulatório no Reino Unido da cocaína e dos opiáceos, muito diferente do que aconteceu na América do Norte. Aliás, a política sobre controle de drogas no Reino Unido é bastante distinta da América do Norte, que mais ou menos nessa época começou um endurecimento e uma criminalização muito forte de algumas substâncias, como o álcool, depois a cocaína e a maconha, né? Então, o Reino Unido, com o relatório Rollston, tentou tirar do âmbito da justiça e da polícia a regulação acerca da cocaína e dos opiáceos e trazer para o campo da saúde pública e da assistência essa discussão, né? Por isso, talvez seja o advento, né, o início das iniciativas de redução de danos, né? Mas a epidemia da AIDS também conferiu a iniciativas antissecundarizadas em relação a tratamento de usuários de drogas, né, como a terapia de manutenção com a metadona e substâncias análogas, uma legitimidade e uma expansão que pouco foi vista até então, né. Nessa década, agora, no início do século, né, as iniciativas clássicas da redução de dano se vêm às voltas com a chamada crise dos fundamentos, que, na verdade, é anterior também à crise dos fundamentos no campo da política, das ciências, da economia, enfim, começou também na década de 80 e 90, né? Mas ela se vê às voltas com a crise da identidade, não tanto devido à crise dos fundamentos, mas sim devido a uma profunda reconfiguração mundial dos cenários referentes tanto ao consumo de drogas, mas também como a epidemia da AIDS, né? Então, a apresentação aqui do texto do Chico resume algumas dessas transformações ainda em curso, que vem afetando de maneira profunda os conceitos e as práticas da redução de danos, a ponto de reclamarem, eventualmente, uma reformulação ampla e possivelmente complexa e longa, não é uma coisa que a gente vai resolver de imediato, né, do que a gente vem propondo e implementando até então.
Na nova cena das drogas, a gente consegue mapear duas mudanças bastante relevantes no cenário contemporâneo, né? Primeiramente, o declínio pronunciado das uso de drogas injetáveis, né? Em diferentes contextos, inclusive no Brasil, que já não é de hoje, né? Com exceção feita alguns bolsões com elevada concentração de usuários de drogas injetáveis, como o Sudeste da Ásia e o leste europeu, né? E a transformação também não diz só respeito apenas às vias preferenciais de administração das drogas, mas também das substâncias em si. Por isso, a grande dificuldade, né? As mudanças não se devem apenas à dinâmica do mercado, mas também, como na substituição da cocaína em pó por crack, né? Cocaína cheirada por a cocaína fumada, né? Como vem ocorrendo no Brasil, a explosão do crack, que, aliás, a gente está finalizando uma pesquisa nacional sobre o perfil dos usuários de crack, lá na Fiocruz, né? Mas também enquanto estratégia deliberada de despistamento das instâncias de controle com as novas substâncias que estão aparecendo no mercado internacional, né? A questão do crack é de âmbito nacional, né? Mas, em se tratando dessas novas substâncias, produzidas a partir de novas vias de síntese e mesmo de novos precursores, a tendência é global, ainda que possa emergir de uma maneira diferenciada em mercados específicos ao longo do tempo, e mais dia, menos dia, vai acabar chegando no Brasil, como já está acontecendo, né? Um exemplo claro dessa globalização é a disseminação do êxtase no Brasil, ainda que uma defasagem de uma década, né? Droga hoje bastante presente na cena rave, em diversas cenas gay nas maiores cidades brasileiras. Um comentário da André, que pediu para ser incluído aqui, especificar um pouco o que a gente entende pelas raves, né? São aqueles festivais de música eletrônica, onde tem no Brasil inteiro, às vezes com duração de 2, 3 dias, enfim, e com um elevado consumo de drogas, não só de êxtase, mas também de álcool, de cocaína, de maconha e outras substâncias que estão aparecendo agora, como, por exemplo, um anestésico veterinário chamado ketamina, conhecido como Special K, alguns estimulantes, né, e também, talvez seja um fenômeno do Rio de Janeiro, a gente precisaria investigar mais, mas o aparecimento muito forte dos inalantes como o lança-perfume e a loló, que seria um lança-perfume caseiro, né, com uma combinação perigosíssima. E eu esqueci de mencionar também o GHB, um hormônio de crescimento, que também é uma droga perigosa, que aparece nas cenas de uso, que são conhecidas como as club drugs, aparecem nos cenários rave, e talvez tenham um impacto significativo na transmissão das DSTs e do HIV, que a gente precisaria investigar com o maior cuidado. Bem, novos produtos ainda sem relevância no mercado brasileiro, com exceção da sálvia, que não é aquela sálvia que a gente usa em casa para temperar a salada, as massas, né? Que é uma planta nativa do Brasil, compreendem uma vasta gama de produtos, né? Mais de 70 diferentes substâncias foram listadas no último relatório europeu, que escapam não apenas do controle das drogas em si, como a possível detecção de precursores químicos, né? Que incluem as catinonas, que podem ser encontradas em sais de banho, né? Novos anfetamínicos com vias de síntese não rastreáveis, a própria sálvia divinorum, essa sálvia que eu comentei, que era cultivada com finalidade paisagística, mas também tem componentes alucinógenos muito potentes, né, e canabinoides artificiais, né, substância habitualmente conhecida como legal highs ou as smart drugs, uma vez que nenhuma das listas de substâncias de uso ilícito as inclui, com exceção da sálvia, né, recentemente proibida em 9 países, incluindo o Brasil, né. Isso é muito fácil você encontrar hoje na internet, qualquer lojinha de esquina em Amsterdã, você acha essas smart drugs, esses legal highs, que eles são, enfim, escondidos em outros produtos, como sais de banhos, produtos de limpeza e tal, e são canabinoides, são alcaloides químicos, quimicamente construídos, né? E eles escapam dessas instâncias de controle porque, uma vez que aquela molécula é proibida, entra na lista das substâncias proibidas, eles mudam lá um átomozinho, uma moléculazinha, e ela passa a poder ser comercializada mais uma vez. Enfim, é uma briga de gato e rato muito grande que parece não ter fim, né? A despeito da relevância crescente desse conjunto de produtos nos Estados Unidos, Europa e Austrália, que foi ressaltado no relatório de 2012 da UNODC, a gente não faz a menor ideia de qual papel essas substâncias vão ocupar no mercado internacional no futuro, né? E também a gente não sabe dos riscos e dos danos associados a elas, se elas virão a desempenhar algum papel relevante na disseminação do HIV e outros patógenos, né? Seja dificultando a prática de sexo mais seguro, seja diretamente como substâncias potencialmente injetáveis, né? Como será a administração dessas substâncias no futuro.
O que a gente sabe é que o mercado global tende a ser profundamente reconfigurado, pois enquanto essas drogas se mantiverem sob o radar do sistema de vigilância, os riscos de sanções e penas, criminais ou não, impostos a fornecedores e distribuidores será desprezível ou mesmo nulo. Os dilemas da farmacoterapia. Né? Desde o relatório Rowston, um dos pilares das ações da redução de danos é o uso de diferentes estratégias medicamentosas que poderiam ser sintetizadas em terapia de substituição, farmacoterapia e prescrição assistida de drogas ilícitas. Né? O Chico sinaliza nesse texto que há uma grande confusão no contexto brasileiro entre a terapia de substituição e a farmacoterapia. E a gente não tem como lançar mão no nosso contexto atualmente da prescrição assistida, uma vez que até o momento os ensaios controlados se limitam à prescrição controlada de heroína, né? O que é dificilmente encontrado no Brasil. E eles têm apresentado resultados preliminares favoráveis, ainda com uma variedade de efeitos colaterais, que restringe seu uso a casos bastante específicos de dependência grave de drogas opiáceas, com dificuldades quanto à medicação de substituição clássica, como a metadona e a buprenorfina. Né? E essas situações não têm qualquer relevância clínica ou epidemiológica no Brasil, onde, como eu falei, o consumo da heroína é raríssimo, e também não existem programas de substituição de opiáceos, com raras prescrições da metadona e da buprenorfina em consultórios privados. Essa confusão... obrigado, estou esquecendo de passar, gente, desculpa. Obrigado. A confusão entre a farmacoterapia e a terapia de substituição no Brasil deve-se à proposta de medicar os usuários de cocaína com drogas que reduzem a ansiedade, como os canábicos, por exemplo. Né? Embora essa opção seja factível, pelo menos em tese, né, as propostas formuladas originalmente pecam por um erro conceitual básico, porque a maconha, ou um eventual canábico sintético ou semissintético, poderia vir a ser uma estratégia farmacoterápica, mas foi usada quase invariavelmente como terapia de substituição. Então, um erro básico de definição de conceito. Né? Essa proposta carece de sentido farmacológico e clínico, uma vez que substâncias com efeitos farmacológicos e que modulam o psiquismo e o comportamento em direções diametralmente opostas, né, não podem substituir umas às outras. Né? As propostas de substituição da cocaína e do crack por substâncias estimulantes, como metilfenidato, aquela medicação para criança desatenta, a Ritalina, análogos da anfetamina ou modafinil, têm gerado resultados parcialmente satisfatórios e seu uso como medicação de substituição para usuários de cocaína e crack não foi até o momento referendado por nenhuma agência nacional, como o FDA nos Estados Unidos ou a Anvisa aqui no Brasil. Outras alternativas no momento em avaliação se referem à farmacoterapia da dependência a cocaína e crack, com medicações diversas, tais como o topiramato, que o Chico usa na sua prática clínica, ele também é psiquiatra, eu tenho conversado um pouco com ele, e parece que o uso do topiramato ajuda a segurar um pouco a fissura, né, a ansiedade, e a maneira pela qual de você trazer essa pessoa para assistência não deve ser feita diretamente ao tratamento da dependência, mas sim outras situações clínicas associadas que trazem essa pessoa para o serviço para, no momento posterior, oportunamente você começar a tratar a dependência química. Né? Essas medicações, na medida que sejam capazes de reduzir a fissura e moderar os sintomas associados à abstinência, podem contribuir de uma maneira decisiva, especialmente quando combinada à psicoterapia e ao suporte social para a manutenção de comportamentos mais seguros e redução da transmissão e aquisição do HIV. No momento atual, os resultados de diferentes ensaios em curso apontam para benefícios parciais, né, mas nenhuma dessas substâncias foi aprovada por qualquer agência, como a gente comentou, reguladora nacional ou internacional, no tratamento do abuso e da dependência da cocaína e do crack. E também as políticas de enfrentamento ao crack hoje estão muito mais no âmbito do recolhimento, do abrigamento, né, e tratamento com medicações psiquiátricas do que com medicações específicas para a dependência química do crack, né, que é um problema ainda que a gente precisa olhar com cuidado. Terapia antirretroviral como prevenção, que o Chico também, no momento oportuno, pode falar mais disso, ele olha com uma certa ressalva. Uma das áreas de manejo de risco que tem mais atraído a atenção de pesquisadores e gestores formuladores é a utilização do tratamento com antirretrovirais enquanto prevenção. Né? A gente falou ontem de alguns protocolos de administração como recurso de prevenção em diferentes populações.
como, por exemplo, casais heterossexuais sorodiscordantes, no HPTN 52, e no IPREX, voltado para homens gays, né? Mas os grandes ausentes de todos os protocolos são usuários de drogas, que nas revisões das bases bibliográficas internacionais contam com um único protocolo que combinou terapia comportamental e profilaxia pós-exposição para homens que fazem sexo com homens, usuários de metanfetamina. Eu acho que foi na Austrália, se eu não me engano, né? E um comentário da André que pediu para ser incluído, foi uma nota técnica do Departamento de AIDS há alguns anos, afirmando que os usuários de drogas injetáveis também poderiam receber tratamento, usuários de drogas, desculpa, poderiam também receber tratamento antirretroviral como prevenção. Transformações no âmbito do sistema de vigilância e notificação, né? Os sistemas de notificação nacionais, ainda que incorporem a vigilância do HIV, além da notificação de rotina dos casos de AIDS, né, não estão sendo capazes de monitorar os riscos associados ao abuso e à dependência de drogas, para além da categoria UDI, usuários de drogas injetáveis, né? Portanto, são pouco capazes de mensurar o impacto das diferentes substâncias sobre a adoção e manutenção de comportamentos mais seguros, exceção feita ao uso compartilhado de drogas injetáveis, né? Num contexto que o Chico apresenta de acelerada transição dos padrões de uso, no sentido do consumo dessas drogas por outras vias que não é injetável, né, tais sistemas de notificação e vigilância têm sido incapazes de avaliar o impacto potencial do abuso de drogas sobre a dinâmica da epidemia, né? E um outro comentário que pediu para ser incluído, que é a dificuldade que os usuários de drogas têm na adesão aos programas de prevenção e ao uso de preservativo, por conta de não ter uma ereção completa, né? Ontem o Veriano comentou da pesquisa que a gente fez no IPUB, né, o projeto Prisma, que foi uma estratégia de prevenção do HIV com pacientes psiquiátricos, e na etnografia que a gente fez lá, a gente encontrou a mesma dificuldade, né? Pacientes sob forte medicação psiquiátrica tinham dificuldade de manter uma ereção, tinham pouquíssimas oportunidades de relação sexual, então, quando acontecia, eles preferiam não usar a camisinha para poder se relacionar do que tentar usar a camisinha e ser mal-sucedido naquela relação que já era muito difícil de acontecer. E os usuários de droga também relatam a mesma dificuldade. Opa, travou aqui o meu negócio. Pronto. E em relação aos sistemas de vigilância, habitualmente o caminho inverso tem sido utilizado, partindo-se dos comportamentos de risco de amostra representativa de usuários de diferentes drogas, né? Talvez seja a única estratégia hoje válida para estimar o papel que as drogas teriam na dinâmica da epidemia, tecnicamente possibilitando estimar a fração atribuível ao abuso de drogas e álcool na dinâmica da epidemia, né? E a questão ainda fica mais complicada, mais complexa, na medida em que as drogas tradicionais, como a cocaína, vêm sendo substituídas por novas substâncias, não só o crack, né, mas a maioria delas sintéticas também, o que deita por terra as duas estratégias tradicionais de prospecção nessa área. São os estudos etnográficos e epidemiológicos e também os estudos toxicológicos, né? Então, se a gente quiser implementar sistemas efetivos na interface abuso de drogas versus HIV/AIDS, né, a gente precisa montar sistemas dinâmicos, quali quantitativos, nos moldes dos observatórios mais avançados no mundo, como o Observatório Europeu, que funcionava muito bem até a crise do euro, enfim, toda a complicação econômica que afetou a Europa nos últimos anos. As soluções paliativas vão resultar em falhas graves da vigilância, desperdício de recurso e deficiências evidentes em termos de balizar a formulação e monitoramento das políticas públicas, né, nessa área. O marco conceitual da redução de danos é mais amplo do que as iniciativas no campo das drogas injetáveis do HIV, inclui também a questão do fumo, do álcool, né, mas permanece ancorado em iniciativas paradigmáticas, como a troca de agulhas e de seringas, tanto no imaginário popular, como de boa parte dos profissionais de saúde, dos ativistas e dos gestores, né. A gente precisa pensar numa reformatação das concepções e iniciativas em sintonia com os novos tempos, né, com essas mudanças muito aceleradas, e cenários, os desses novos cenários, que também não vão ser automáticas ou simples, como a gente comentou, e que devem enfrentar resistências semelhantes àquelas enfrentadas pelas ações hoje que a gente considera clássicas.
Um exemplo dessa dificuldade pode ser inferido na experiência empírica de distribuição de cachimbos, ou mesmo de kits de uso mais seguro, que vem sendo implementado em diversos locais, como Victoria no Canadá, sempre cercado de polêmicas que vem impedindo avaliações fundamentadas de seu impacto, né? No Rio de Janeiro, a Secretaria Estadual de Saúde também tentou disponibilizar kits de redução de danos para usuários de crack, que envolvia também cachimbos descartáveis, protetores labiais, preservativo e folhetos informativos, e também, enfim, teve as suas dificuldades de implementação. Esses achados são por horas modestos, né, em termos de reduzir os múltiplos danos e os riscos associados ao consumo de crack, embora não fique claro se essas limitações são inerentes à complexidade do problema, que é um problema complexo, exige também uma solução complexa, né, ou das inúmeras barreiras que essas iniciativas têm enfrentado, que é o constrangimento policial, escassez de recursos ou pequena abrangência dessas ações. De forma abrangente, né, a gente vem observando em todo o mundo uma maré montante de consumo de estimulantes associada a riscos e a danos diversos que a gente ainda não conseguiu mapear com muita clareza, né. Em cada contexto existiria uma espécie de portfólio de substâncias estimulantes com importantes variações regionais e sociais, né. Aparentemente, o consumo de substâncias estimulantes se torna cada vez mais prevalente de forma agregada em todo o mundo, embora um estimulante específico pode ser relevante num determinado contexto, mas não em outro, como no caso da metanfetamina, conhecido como crystal meth nos Estados Unidos, substância essa sem relevância alguma nas cenas de droga brasileira, né. Em compensação, no sentido contrário, a abrangência de crack, né, a explosão do crack no Brasil, parece não ter paralelo nos Estados Unidos, onde essa droga tinha um recorte geográfico e étnico muito mais bem definido, como uma droga dos guetos e da população negra ou latina, né, o que não acontece no Brasil. Um incremento progressivo no uso de estimulantes em todo o mundo, documentado pelas sucessivas edições do World Drug Report, tem dimensões globais, enquanto o incremento agregado, de uma determinada classe de produtos e locais, enquanto incremento de um subgrupo de substâncias desse conjunto, né. Independentemente das propriedades específicas de cada substância, os estimulantes, assim como o álcool, que, dependendo da dose ingerida, é um inibidor da inibição comportamental, eles estão fortemente associados ao comportamento de risco de transmissão e aquisição do HIV por via sexual. Diferentemente de outras substâncias com propriedades distintas e contextos totalmente diversos de uso, como os opiáceos, os alucinógenos e os canábicos. Bem, já encerrando, encaminhando para o final da apresentação, né, em consonância com o diagnóstico do McKagan de 2012, né, o paradigma e as iniciativas da redução de danos estão, né, de fato, no que ele chama de uma encruzilhada, um crossroads, né. A busca da abstinência não é algo a ser reinventado, que o McKagan coloca no seu texto, né. Ela segue sendo um paradigma absolutamente dominante na comunidade de profissionais de saúde que atuam no tratamento das pessoas que usam drogas, ou no conceito mais tradicionalmente utilizado por esses profissionais no tratamento da dependência química, né. No entendimento do Chico, não há nenhuma incompatibilidade entre a redução de dano e tratamento, né. Se for possível, a um dado indivíduo com um quadro grave de dependência se abster, tanto melhor. A diferença reside no fato de que, caso esse objetivo não seja factível num curto, médio prazo, né, a menos a gente poderia fazer muita coisa no sentido de reduzir os danos e riscos associados a esses comportamentos, né. No entendimento Chico, essa encruzilhada se dá como um conjunto de desafios a serem devidamente enfrentados e é um estímulo a abandonar velhas crenças, velhos preconceitos que perderam a sintonia com o mundo que se transforma velozmente e que hoje são mais preconceitos do que ideias fecundas, né. Então, não há nenhum problema em renovar ideias e práticas, portanto, essa encruzilhada não é negativa ou imobilizadora. Muito embora, no cenário atual, a gente veja um recrudescimento das forças de resistência, né, há que se olhar para frente, pensar adiante, né, e isso não nos impede de continuar debatendo, pensando, conversando e olhando para frente. Muito obrigado.